Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Antônio Eduardo Mendes, o Pitanga, é isso? Isso mesmo. Estamos na BSA, que é a Business Software Alliance. Pitanga, obrigado por me receber aqui. Eu recentemente participei de uma live que vocês viabilizaram, foi muito legal, sobre segurança, né? Exatamente. Né? E eu fiquei bastante curioso de conhecer mais sobre a BSA. E aqui eu tive a oportunidade, hoje tivemos já uma conversa prévia. Para quem não conhece, conta um pouquinho o que é a BSA. Bom, primeiro que eu já te agradecer, né, a visitar a gente aqui pessoalmente. Foi muito bom. E ao trabalho pela live, que foi realmente muito legal para a gente. Bom, a BSA é uma associação, né, BSA, The Software Alliance, uma associação internacional das empresas de software. Tá. A gente basicamente trabalha em duas frentes para as empresas de software, uma que é a defesa da propriedade intelectual e a outra parte que são todos os tópicos relacionados a políticas públicas. Porque é uma entidade internacional sediada em... É sediada em Washington, né? Nossa matriz está em Washington e a gente está presente em mais de 60 países. Há quanto tempo? Putz, a BSA no Brasil já está há mais de 10 anos, né? E nessa sede aqui há 2 anos. Tá, internacionalmente... Putz, a BSA tem mais de 20 anos. Tá, entendi. Sempre com esse espírito de zelar por propriedade intelectual e políticas públicas. Explica melhor o que é propriedade intelectual, a gente vai conversar um pouco mais, a gente direciona a mau uso de software, uso irregular, enfim, mas me explica melhor o conceito das políticas públicas. Legal. Políticas públicas, na verdade, todo e qualquer projeto de lei, né, nos países, ou especificamente no Brasil, que afetem o mercado de software, né, o mercado de tecnologia, a BSA pode colaborar. Né? Ou seja, participar de consultas públicas para ajudar o governo federal na confecção dessas leis. Né? A gente trabalhou bastante agora nessa última, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Tá. Que, na minha opinião, foi um tremendo avanço para o país, né? Finalmente a gente tem um marco de proteção de dados. Não tinha nada, né? Na verdade estava espalhado em várias outras leis, né? Houve uma organização da Exatamente, lei, da é o que a gente chama de marco da proteção de dados, né? Protege o cidadão brasileiro. E o que é legal da lei brasileira é que ela nasceu de um consenso, né, entre governo, sociedade civil, empresas. A gente participou de várias discussões, de várias consultas públicas para a gente ter esse marco. Claro que ainda tem algumas coisas a serem feitas, tem que ser definido qual vai ser a autoridade de proteção dos dados, algumas regras, mas a gente está bem avançado nisso e foi realmente um golaço do Brasil, porque é uma lei que também não segura a inovação. Né? Acho que isso é que é o mais legal. E não só nisso, mas a gente está envolvido também nas questões de IoT, né? Internet das coisas, localização de servidores, cloud, toda a parte de projetos de leis que afetam o mercado de software, a BSA participa. Como a BSA é uma entidade internacional, um dos nossos papéis, né, é trazer informação de fora para cá. Né? Então, a gente pode colaborar muito trazendo informações de outros países para o governo brasileiro, né, e para a sociedade brasileira, e a gente adequar, fazer uma lei um pouco melhor olhando os outros. Você me contava há pouco que nessa área de propriedade intelectual, né, que o termo que se usava antigamente era pirataria, que lá nos tempos áureos do Windows XP e companhia, era uma terra de ninguém, não era? Aquilo era se você pega o índice de pirataria, que hoje a gente chama mais de irregularidade de software, anos atrás, quer dizer, a gente estava falando de um índice de 80 e pouco por cento. Né? Hoje no Brasil a gente tem um índice de 46%, segundo o nosso último estudo de 2017. Que é um estudo que você disse que ele é feito no mundo inteiro pelo IDC. O IDC faz esse estudo para a gente, esse estudo era anual, né, que é o Global Software Survey, ele era anual e aí ele passou a ser a cada 2 anos. Né? O IDC que faz esse estudo para a gente tem o estudo desde 2003, então são 14 anos de história. Né? E esse estudo, o IDC analisa o índice de regularidade de software no mundo inteiro, incluindo o Brasil. Né? E aí você consegue ver o avanço. Né? No Brasil, graças a Deus, a gente vem diminuindo esse índice ano a ano. Esse termômetro, vamos chamar assim, ele veio ano a ano descendo, chegou ainda a um patamar alto. Eu até imaginava, a gente discutia isso antes, que coisas como nuvem, etc., poderiam ajudar a reduzir. Talvez tenha ajudado, mas não chegou ainda a 47, é um número alto. Ainda é um número alto. Se a gente pensar, a gente tem menos da metade do mercado, mas a gente tem quase metade do mercado de software no Brasil irregular. Né? A gente imagina assim, se o mercado brasileiro
né, é um mercado grande de software, movimenta muitos empregos, recolhe muitos impostos. Imagino que a gente poderia fazer se a gente caísse esse índice 10, 20%. Você me falava que esse último estudo trouxe algumas conclusões qualitativas muito interessantes, né? Inclusive relacionado com malware. Conta isso um pouco melhor, que essa história é bem interessante. Na verdade, sim, nos últimos 2 estudos, o IDC incluiu uma parte mais qualitativa, ou seja, perguntar para o usuário, perguntar para o CIO qual que é a opinião dele sobre software, como ele usa o software. Nesse último, o que ficou muito claro é a relação entre uso irregular de software e cybersecurity, e risco, né, risco de malware. Né? E tem um dado muito interessante no estudo, que é um gráfico que relaciona países, índice de irregularidade de software dos países com ataques de malwares nesses países. Tá. E aí fica clara a correlação. Que eu vou tentar mostrar aqui agora, ó. Vocês vão ver esse gráfico agora. Então, aí fica claro, né? Quer dizer, quanto maior o índice de irregularidade de software, mais vulnerável está esse país. Tá. Né? Não, tá claro, tá evidente aqui no gráfico que conforme cresce de um lado, cresce do outro também. Exatamente, né? exatamente. Agora, quando a gente fala em irregularidade de software, no passado era altamente explícita essa irregularidade, ou seja, a pessoa ia no camelô, ia na banquinha. Hoje em dia me parece que está mais associada ao problema de gestão do uso do software dentro da empresa, não é isso? Bom ponto. Até no próprio estudo a gente recomenda no final, né, a fazer um SAM, que a gente chama um Software Asset Manager, uma gestão de ativo de software. Né? Porque realmente o que você vê é uma falta de controle, né, do software. Como a gente tinha falado antes, né, quer dizer, tem um problema cultural, né, a gente controla o que a gente pega, né, o que a gente consegue por plaquinha de ativo, a gente controla. Software, como não é um negócio que a gente pega, a gente tende a não controlar. Né? Grandes empresas que têm uma estrutura de TI maior conseguem fazer uma gestão mais bem feita, mas conforme você vai aumentando, né, indo para pequenas empresas, aí fica muito mais difícil fazer. Não, inclusive, na pesquisa você me contou que você pergunta para o usuário final, ele tem uma visão, o CIO não tem exatamente a mesma visão, não é isso? Isso foi há 2 estudos atrás, né, que foi feita uma pergunta para os usuários, se eles instalavam software não homologado pela empresa, né, e 30%, perto de 30% dos usuários falou que sim. E a mesma pergunta foi feita para os CIOs, e 15% dos CIOs achavam que eram instalados softwares não homologados. Né? Então, tem um gap aí, né? Tem um gap grande, né? Quer dizer, uma percepção de quem gerencia e outra percepção de quem efetivamente faz. Que reforça, que prova que é de gestão mesmo. Tem um problema de gestão. Até essa questão de orientação para o funcionário. Né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Né? Então, empresas que implementam uma gestão de ativo de software, né, elas fazem isso, elas definem processos de como comunicar o empregado, assim, cara, esse computador é da empresa, não é teu, você não pode fazer tudo o que você quer. Não pode fazer o que quiser. Tá bom. Bom, a gente chegou no nosso tempo, o assunto vai embora, nós previamente falamos 1 hora aqui, pareceu que foi 5 minutos, e agora é muito difícil resumir tudo, mas de toda forma já temos agendadas novas conversas, seja com estudo, seja com outras novidades, outras notícias que vocês têm, vocês me chamam, eu vou procurar por vocês, vamos voltar a conversar. Com certeza. Xandão, Pitanga, muito obrigado. Cara. Muito obrigado. Nós aqui na BSA, Papo Fácil, com Business Software Alliance, com o Pitanga. Muito obrigado. Obrigado, Xandão.